O chamado Caso Sokal ocorreu em 1996. Alan Sokal, professor de física da Universidade de Nova York, escreveu no ano de 1996 um artigo chamado Transgredindo as Fronteiras, em direção a uma hermenêutica transformativa da gravitação quântica. Ele enviou o artigo para ser publicado na revista de estudos culturais Social Test, periódico que é referência no campo das ciências sociais. O texto relacionava assuntos de física com um viés filosófico. Ele propôs, por exemplo, que a gravitação quântica era uma construção social e linguística, com implicações políticas progressivas, citando Einstein e Newton. Você se lembra do átomo de Bohr, das aulas de física do ensino médio? Você sabia que ele tem relação com as temáticas feministas? Pois é, nem a gente. Mas de acordo com Sokal, Bohr, como homem à frente de seu tempo, pregava a igualdade entre homens e mulheres, e segundo o artigo já naquele tempo, pensadores feministas apontaram a necessidade de uma análise adequada da fluidez, em particular da fluidez turbulenta, destacando a descontinuidade necessária para uma ciência liberatória pós-moderna. Mas Sokal, como renomado físico da Universidade de Nova York, deveria saber que estava escrevendo coisas sem nexo, certo? Certo. Sua intenção era provar que qualquer bobagem escrita com uma linguagem intelectual poderia ser publicada em uma revista de temática pós-modernista. Depois da publicação do artigo, os editores da Social Text divulgaram uma nota de esclarecimento em resposta ao fato de Sokal ter alegado que seu texto era uma paródia. Diziam estar arrependidos de publicar o artigo e pediram desculpas aos leitores. Segundo eles, ao receber o texto de Sokal, notaram algumas inconsistências e pediram que o autor fizesse correções em seu texto, bem como reduzisse as notas e as referências, porém não obtiveram resposta. A Social Test afirmou ser uma revista que valoriza a pluralidade das ideias, independente da sua área de procedência. O problema foi que o texto não foi enviado para revisão externa, por alguém que entendesse do assunto tratado. Posteriormente, os editores assumiram que, para eles, o texto estava falando grego, mas que publicaram o artigo de Sokal por ele ser um físico proeminente que poderia contribuir para a discussão. Não faziam ideia de que estavam caindo em uma pegadinha. Pelo contrário, imaginavam que, de certa forma, estavam fazendo um favor a Sokal. No final das contas, tudo foi uma grande piada, que chamou a atenção para a dualidade entre as ciências exatas e as ciências humanas. Como resultado, foi aceso um debate na comunidade acadêmica sobre ética e sobre a influência da filosofia pós-moderna nas disciplinas sociais em geral, com muitos se questionando tanto se Sokal estava certo em enganar os editores da Social Text, quanto se a revista exerceu o rigor intelectual adequado.